Olá, vamos a mais um módulo do curso da SOBED. Envolve vários temas. Um desse tema de hoje que eu vou administrar. Eu, Sérgio de Matuguma, sou do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e agradeço a SOBED por ter me dado esse convite, essa oportunidade para mostrar um pouquinho mais sobre o mundo da ecoendoscopia. A ecoendoscopia ainda é um conhecimento um pouquinho restrito para as pessoas do mundo endoscópico, e algumas coisas básicas eu acho que eu gostaria de passar como conceitos básicos para poder raciocinar em termos desse exame. Então, o tema é ecoendoscopia, conceitos básicos que vamos nos destacar a seguir. A eco envolve som, e o som quer dizer alguma forma de oscilação do ar. No caso, o som que nós ouvimos é uma oscilação que tem uma certa harmonia ou desarmonia, dependendo de como é causada esse deslocamento desse ar. E esse deslocamento desse ar, fisicamente, pode ser dado por uma onda, e essa onda é bem estudada já na física. Mas na prática, podemos ver aqui essa oscilação das partículas que estão aqui no ar, na qual você pode fazer uma maior compressão ou menor compressão. Né? O som, na verdade, é essa empurrar ou puxar esse tipo de oscilação aérea e que vai migrando em direção aos nossos ouvidos. Nessa, indo para os nossos ouvidos, o sistema auditivo consegue detectar essa vibração e transformar isso em algum estímulo neuronal, e dado isso que ouvimos alguns sons. Mas no caso da medicina, não é que só ouvir esse som é que é importante. O importante mesmo é que algumas vezes, quando você tem essa propriedade dessa oscilação e essa frequência que vai em direção, essa oscilação que vai em direção a algum obstáculo, usamos esse obstáculo como um refletor, ou seja, esse deslocamento de partículas, ele pode rebater, como um nadador de natação, quando ele faz aquela curva e volta em direção contrária, e toda essa oscilação, essa vibração pode ser rebatida para nós mesmos, em nossa direção da origem desse som. E aí acontece uma coisa chamada reflexão desse som, que é o som refletido. Isso é um conceito muito importante dentro da eco, uma vez que na medicina, pela tecnologia, nós conseguimos fazer um probe que é responsável por fazer essa oscilação. E essa oscilação é dada por um cristal, chama cristal piezoelétrico, que vai fazendo as oscilações, emitindo essas ondas dentro do ar, ou dentro do organismo, ou qualquer coisa que ele toque. Então, o raciocínio é o seguinte: tem esse tipo de deslocamento, ora seja pelo sua pele, ora seja pelo seu subcutâneo, ora seja pelo seu abdômen, ora seja também pelo adiposo, e esse estímulo vai se dando, propagando em termos de alguma direção na qual pode encontrar algum órgão ou alguma substância ou alguma coisa que possa causar essa reflexão. E essa reflexão, que é voltada em direção ao nosso probo, que foi responsável por produzir essa emissão, ele recebe, mas pela tecnologia você consegue fazer com que o probo que emite, provoca esse som, essa vibração, também ele consiga receber essa vibração e interpretar esse recebimento essa recepção dessa onda, e transformar isso numa figura, numa tela na qual nós podemos interpretar. Bom, de fato, então, primeira propriedade física mais importante é essa volta desse estímulo, dessa volta dessa vibração, que chamamos de eco. Né? O eco, então, fisicamente, já todo mundo já no vestibular já lembra, acho que, desse tipo de esquema. Você tem um estímulo que tem algum material que ele vai se penetrar, tem uma interface entre dois meios, então esse meio aéreo e algum meio X, na qual ele pode passar ou pode refletir. Então, essa reflexão que se dá, parte dela é dado por esse retorno desse estímulo que vem, mas parte dela vai dentro da substância desse meio que ele vai se penetrando. Veja que as setas aqui não são iguais. É uma seta grossa, parte faz essa reflexão e parte chama refração. Então, essa propriedade de você
entrar para dentro de um novo meio e penetrar e conseguir se estabelecer como esse sinal, chama-se refração. Já a reflexão é o retorno desse sinal, vide o rebatimento do estímulo em direção à origem do que veio. Então, essa reflexão é chamada eco. E essa propriedade que nós usamos mais, né? Mas, mais ou menos como que se acontece isso? Então, temos um estímulo da eco, a vibração vem, ele rebate aqui na interface entre os dois meios, parte dela vai ser refletido e parte desse vai fazer a reflexão, ou seja, vai penetrar para dentro desse meio, né? Mas se suponhamos que nós tivesse uma substância aqui dentro, como que isso acontece? Então, mesma coisa, vem o estímulo até aqui, nesta região que entrou na refração, parte dela também faz a sua reflexão, mais ou menos assim. Então, esta parte refletida só nessa região também pode ser detectada e podemos fazer uma imagem sobre ela dentro de um campo eletrônico. Então, a propriedade, a primeira coisa que a gente tem que saber, na verdade, é a nômina sobre esses tipos de características. Então, existe uma propriedade que você tem o estímulo, e esse estímulo totalmente de volta, ou seja, tem muito eco, uma reflexão, então tem muito eco, e se torna um sinal branco. Já tem outras substâncias que você consegue ter o estímulo aqui, na interface entre os dois meios, ele consegue fazer uma penetração, parte dela vai para dentro e outra parte ela volta com uma reflexão e tem uma cor meio cinza. Já tem alguns os meios que você passa e não faz nenhuma reflexão. Então ele não tem eco. Então tem uma imagem em preto. Isso foi universalmente foi convencionado para que tenha esse tipo de padrão. Então, o branco seria o que tem muito eco, muita reflexão, o preto é o que não tem reflexão nenhuma, e o intermediário é que tem parte refletida e parte ele tem uma penetração no outro meio. Então, este branco total, como tem bastante eco, então chamamos de hiperecóico. Já este tem eco, existe, mas não é tanto. Então, pouco eco, hipoecóico. E outro aqui que não tem eco nenhum, porque não tem nenhuma reflexão, existe zero de reflexão, então eco não tem eco, chama anecoico. Então, substâncias que não têm reflexão são anecoicas. Aqui, algum grau de reflexão, e aqui somente reflexão. E estudando fisicamente, você veria que estruturas muito duras, com moléculas ou mesmo átomos muito enraigadas entre eles, uma junção entre eles muito grande, se demonstra com uma reflexão muito grande, né? Então, na imagem ecográfica nossa, como que aconteceria? Então, viria o estímulo da vibração, da onda, e a partir daí, como que viríamos na nossa tela? Então, tem uma hiperreflexão bem grande, então, lembra, aqui é duro, então ele reflete bastante, só que como reflete muito, não tem mais nenhum sinal de eco aqui atrás. Então é impossível você ter algum sinal atrás. Por isso é dito como existe, a nossa imagem tem uma coisa chamada sombra acústica posterior. Então, veja, apesar de ser aquelas pedras enormes aqui dentro, a gente só enxerga, na nossa imagem ecográfica, uma linha branca, onde tem a reflexão total, ou seja, volta tudo, mas tem uma sombra, porque como não entra para dentro da pedra, você não tem mais nada de sinal nenhum aqui na nossa tela. Já, quando você tem um meio líquido, o que acontece? O meio líquido é um meio que ele não permite a reflexão, ele não tem eco nenhum. Então, o sinal passa direto sem ter nenhum tipo de reflexão. Então, aqui na nossa tela, se tivesse um conteúdo líquido, então o que veríamos? Aqui tem um estímulo, tem a onda bate aqui na interface, e como não tem nenhuma reflexão, fica preta, né? Mas não é um preto que é eterno. Aqui não uma sombra posterior enorme.
é só nesse quadrante onde ele está situado. Então, se é só um quadrado, será um preto só em quadrado. Se fosse um redondo, seria um preto só em redondo. Assim como existem cistos, né, pancreáticos, cistos hepáticos, você vê uma imagem preta, né, mas ele é bem delimitado. Daquele que era uma pedra e que tem uma sombra posterior grande, por causa que falta agora o estímulo da imagem, do estímulo sonoro. Né? Aí a terceira versão é quando você tem uma coisa mais para gás, né? Então aqui está simbolizado como nuvens, mas mais para gás. Então coisas que na verdade são um pouquinho dá uma certa que nem ar, assim, vapor de água. Então alguma coisa não é ecoico, mas também tem uma parte que ela é um pouquinho mais não tão líquida. Então essa parte aérea, o que acontece? Existem vários segmentos aqui que batem, deixam passar, batem e dão uma reflexão. Bata e dá uma reflexão. Cada vez mais, quando ele bate, entra para dentro do ar, ele tem uma atenuação do seu sinal, ou seja, diminui seu sinal, e cada vez mais o sinal fica mais fraco, mas cada parte desse sinal tem uma certa reflexibilidade um pouquinho menor do que a anterior. Né? Então, isso mais ou menos na nossa imagem ecográfica. Você tem aqui a onda entrando aqui para dentro de uma parte mais gasosa, ele faria esse tipo de reflexões, ó, reflexões, várias reflexões, seguida do outro, mas cada vez mais essas reflexões que eles vão se diminuindo o seu tamanho, dando um formato mais ou menos de um sorriso, assim, né? Isso já é uma reverberação também, porque, na verdade, quando você faz a reflexão exatamente não está exatamente no mesmo eixo daqui, mas ele fica para o lado ou para o outro lado. Então, e tem uma difusão do sinal, dando chamar sinal de reverberação. Que, na verdade, na prática, na nossa tela, ficaria desta forma, assim. Parece um sorriso, assim, dando vários traços de sorriso, né? Então, isso é um conteúdo aéreo, né? Então, pela radiologia, já foi estudado, né, que quanto mais você tem mais líquido, ou seja, né, mais para água, parecendo mais para água, você tem coisas que não dão tanta reflexão, então mais para preto. Quanto mais não líquido, ou seja, osso, dão mais para branco. Né? Então, veja que aqui na prática é bom a gente saber de que o que é sangue, o que é fluido, o que é bile, o que é líquor, o que é urina, ele tende a ser um pouquinho mais para preto, né? Uma tendência mais para preta. Já o que é sólido, né, o osso, tende a ser mais para branco. E a gordura é um pouquinho mais para branco do que para preto. Né? Mas isso aqui não precisa decorar. Isso aqui é só um esquema, falando que o que tem mais líquido é mais para preto, o que é mais sólido é mais para branco, né? Dando essa hiperreflexão. Bom, vamos estudar agora em termos na prática, né? Com a endoscopia, a gente usa muito essas propriedades para saber as camadas da parede de uma víscera oca. Por exemplo, aqui o estômago. Mas, vamos estudar mais ou menos como que acontece isso, né? Então, veja, nessas camadas da parede, nós vemos aqui, ó, existe uma rica trama vascular aqui, uma densidade vascular na musculatura de vasos, todos fragmentados, todos dicotomizados e tal. Aqui na submucosa não existe tanto vaso assim, existe um pouquinho mais de vaso mais grosso, mas não tem uma densidade de vaso tão grande. Já aqui na mucosa, veja que a densidade de vasos que cobrem a mucosa. Então, essa parte que envolve a mucosa e a lâmina própria até a muscular da mucosa, a gente tem essa faixa aqui de uma certa imagem. A partir daqui da submucosa, existe uma outra faixa de imagem, e daqui na musculatura, tanto a musculatura circunferencial como a longitudinal, existe uma outra faixa de imagem, e aqui a cobertura externa, aqui, que seria ou a serosa, ou no caso do esôfago adventícia, também tem uma outra faixa externa. Então, daqui vamos mais ou menos saber estratificar a parede em relação ao sinal ecográfico. Então, sabendo que aqui existe a mucosa, a lâmina própria até a muscular da mucosa, aqui é a submucosa, a muscular e aqui a serosa. Então vamos lá.
Aqui na interface interna da mucosa, uma parte mais bem superficial da mucosa, como ficaria no sinal da eco? Ele é branco, ele é branco. Assim. Não dá para ver aqui que o fundo do slide aqui da SOBED é meio branco, então ficou branco de verdade. Mas a camada nós vamos ver melhor. Então, esta parte que é muito mais ricamente vascularizada, e tem uma densidade de vaso maior, portanto tem mais, como se tivesse mais líquido. Então, ele tendo um pouquinho mais para líquido, vai ser um cinza mais em direção para preto. Né? E veja que essa região pega, na verdade, a mucosa verdadeira, a grande maior parte da mucosa verdadeira, portanto, nós chamamos de mucosa profunda, mais a lâmina própria até a muscular da mucosa. Tem uma divisão até a muscular da mucosa. Então, esta camada, que será a segunda camada, é chamada de mucosa profunda. Porém, ela envolve não só a mucosa, envolve a lâmina própria até a muscular da mucosa. A terceira faixa aqui que vamos enxergar seria onde tem menos vasos, densidade de vasos, que seria a submucosa. Né? E a quarta faixa, onde tem bastante densidade de vasos, porque é a musculatura, então muscular própria, então fica um pouquinho mais para cinza, mais para preto, em relação à submucosa. E na faixa externa, que na verdade é a saída do sinal. A saída do sinal, quando você tem uma diferença entre a muscular própria e um órgão adjacente, e tem um grande contraste de densidade de vaso um sobre o outro, e aí você tem, na verdade, uma faixa branca que possa dividir. Então, não necessariamente você vai enxergar na econdoscopia uma faixa branca vindo da interface externa. Você só vai enxergar quando tem uma diferença de densidade de vaso entre a musculatura própria e aqui algum órgão adjacente que esteja nele. Caso contrário, você não vê tão frequentemente essa interface externa. Né? Vide ela existir, essa interface externa existe, e é representativo da serosa quando envolve a partir do esôfago do estômago para baixo. Já no esôfago chama adventícia. E existe essa camada aqui, que é uma camada branca, apesar da adventícia não existir de verdade como uma camada celular. Né? Então, essas são as camadas que ficam. Então, né, a grande maioria das vezes nós temos 5 camadas. Né? Então, interface interna, que seria a mucosa superficial, a mucosa profunda, a submucosa, a muscular própria, a serosa ou adventícia, dependendo do órgão. Então, dentro disso daí, a gente pode ver algumas coisas da parede, né? Então, por exemplo, se você tem um crescimento de alguma lesão, por exemplo, um adenocarcinoma, ou mesmo um adenoma, ou alguma coisa que envolva a lâmina própria, até mesmo muscular da mucosa, pode ser que você veja uma protuberância dessa forma, um espessamento focal na econdoscopia, né? Esse espessamento focal pode ser dessa forma, ou também pode ser desta forma. E veja que isso daqui apenas está empurrando a submucosa de forma em que a submucosa ela não altera de espessura. Então, porque ele totalmente está fazendo um empurrar aqui em direção, não está invadindo a submucosa. E aqui, da mesma forma, essa lesão pode também não só empurrar a submucosa, também pode empurrar a muscular própria. Né? E aí existe essa conformação, e essa de uma origem da mucosa profunda. Já, por outro lado, também a gente pode ter uma outra lesão que pode aparecer aqui na submucosa, dentro da submucosa. Então, está bem restrito a submucosa, ou um tipo de lesão que está bem regular, bem redondinha, só que ela pode crescer dentro da submucosa para os lados. Então, às vezes, ela pode pegar a submucosa e empurrar em direção à muscular própria, ou mesmo em direção em sentido da mucosa profunda, dando esse abaulamento e, finalmente, aí na endoscopia alguém possa possibilita enxergar esse abaulamento na parede. Algumas vezes, a lesão não é só restrita só na submucosa, também ela pode estar envolvendo tanto a mucosa profunda como também a submucosa, de uma forma que ele invade ou mesmo ela comete duas camadas. Né? A terceira possibilidade é você ter um crescimento na muscular própria. Uma vez que esse na muscular própria também, ele pode ter um crescimento que vai mais em direção ou da serosa ou mais em direção intraluminal. Então, no caso aqui está homogêneo esse crescimento, né? Então ele empurra a submucosa como uma mucosa profunda, empurra também a serosa.
mas algumas vezes essas lesões podem crescer dessa forma e dar uma projeção um pouquinho mais subserosa do que interluminal. Aí esse tipo de lesão que às vezes a gente não enxerga tão bem aqui na endoscopia, mas numa tomografia, algum outro tipo de exame, você pode enxergar uma lesão bem grande indo em direção ao abdômen. Mas, ou, por outro lado, pode ter um outro tipo de lesão que pode crescer mais para dentro interluminal. Então, veja que eu fiz esse desenho para vocês notarem que algumas vezes existe, na verdade, uma lesão que vem da muscular própria, só que não faz nenhum embolamento aqui mucoso, né? Não tem um sinal de embolamento que faz uma compressão, ou mesmo deslocamento mucoso. Apesar de ter uma lesão aqui enorme aqui em direção subseral. Então, nesse intuito disso, tentar estudar um pouquinho mais as camadas, que isso é importante. Às vezes é importante, inclusive, para a prova da SOLED, né? Que tem umas questões de camadas aqui ecográficas. E aqui, vemos aqui a primeira camada, que é uma camada da interface interna, aqui da mucosa profunda, aqui da submucosa, da muscular, e aqui está a seróide. No caso aqui, estômago, né? Está a seróide. Na verdade, isso daqui são as camadas normais da parede num exame de ecoendoscopia. Aqui, geralmente você tem a imagem endoscópica e você coloca o probe próximo onde você quer estudar. No caso aqui, não tinha nada. É só um exemplo de você ter como se enxerga uma camada normal da parede. E veja que, apesar de todo mundo achar que a muscular própria do estômago é mais grossa que todas as outras camadas, aqui nessa esticada que você dá, você estendeu bem, ele não é tão grosso assim. Ele é parecido, todas as camadas são meio parecidas em termos de espessura entre eles, né? Apesar de tanto a serosa com a interface interna não ser exatamente uma camada verdadeira, veja que tem uma certa harmonia entre todas as camadas, parecendo todas iguais. Né? Bom, aqui, mais uma vez, aqui temos aqui, ó, a interface interna, aqui o eco com balão, aqui é a mucosa profunda, aqui é a submucosa, muscular própria, e aqui está a serosa. Então, essa regularidade é importante para a gente ficar de olho nisso. Porém, aqui veja que diferente, né? Então, temos aqui uma lesão, aqui tinha comida, mas a lesão estava aqui, na verdade, mais ou menos por aqui. Ela não tinha uma protuberância tão grande assim, e tinha sido detectada antes, e infelizmente tinha comida aqui no estômago. Mas, veja aqui as camadas que a gente conseguiu ver. Eu já vou avisar que aqui tem um balão, né? Existe o balão do ecoendoscópio, mas a camada em si mesmo, a parte mais normal, está mais aqui, nesse ponto aqui. Então, veja, temos a interface interna, a mucosa, a submucosa e a muscular própria. A serosa, lembra que eu falei que se não tiver um contraste de densidade de vaso muito diferente da musculatura, às vezes você não aparece aqui a camada da serosa, no caso aqui do estômago, né? Serosa. Mas a gente pode ver que a interface interna está aqui assim, e aqui tem um certo interferência do sinal para fazer a imagem, por causa do balão que está bem tenso e fazendo uma boa compressão aqui. Então, as camadas ficam meio bagunçadas. Então, eu peguei aqui as camadas onde não estão bagunçadas ainda. Então, por exemplo, a mucosa vem e faz assim, ela é comprimida. Aqui a submucosa vem aqui e faz assim, ela é meio comprimida. Só que aqui a camada muscular própria vem e ela se abre aqui em direção mais subserosa do que o normal. Então, esse caso aqui, né, era um giste do estômago, aqui na pequena angulatura, na qual quase não tinha nenhuma protuberância aqui por ver. Um endoscopista muito bom sentiu alguma certa protuberância e indicou, nós vimos que tem esse espessamento da camada muscular própria em direção mais subserosa e tem essa projeção que origina aqui da camada muscular própria e que as hipóteses principais são, no caso do estômago, né, nessa região, o giste ou se é um leiomyoma. Né? Bom, aqui estudando outras coisas também, mais uma vez. Então vamos lá. Aqui tinha uma lesão que era um pouquinho abaulado, mas é bem leve e foi indicado para fazer a endoscopia. Então, aqui temos a parte normal aqui do probe, né? Então temos aqui a interface interna toda irregular aqui. É que ela fica maior, ó, a camada mucosa, porque a submucosa está aqui, a muscular própria aqui, a linha da muscular própria,
E aí tem um pouquinho de serosa sendo observado aqui. Então, isso daqui tem um espessamento na camada mucosa profunda, né? E essa região pode ser de várias coisas. Então, por exemplo, da própria mucosa, células da mucosa profunda, pode ser algumas células da lamina própria, ou mesmo as células do próprio muscular da mucosa. Então, aqui as hipóteses são várias. E se fosse só da mucosa profunda, por exemplo, como se fosse um neuroendócrino, a gente veria, na verdade, uma alteração aqui da mucosa. Então, a biópsia daria, na verdade, possibilidade. Como não tem, talvez isso seja alguma lesão, ou que está na lâmina própria ou na muscular da mucosa. Né? Então, aqui tem abertura bem regular, bem homogênea aqui, e não tem tanta irregularidade aqui no seu contorno. Né? Aqui um pouquinho mais difícil da gente enxergar, né? Mas tinha esse abaulamento aqui nessa região aqui. O que nós enxergamos aqui? Então temos aqui a interface interna, a mucosa que está totalmente preservada, aqui a submucosa que está aqui, e na submucosa dá uma abertura aqui, leve abertura, e tem esse tipo de lesão meio estranha aqui. A muscular própria está aqui, e ele faz esse contorno externo, ele é deslocado por esse tipo de lesão aqui, e ele é deslocado para cá. E aqui está a serosa aqui desse segmento. Então, nesta região aqui, temos uma lesão que está localizada na camada submucosa, está dentro da camada submucosa. E a camada submucosa está bifurcando para cá e para cá também, né? Você vê que a musculatura própria está aqui. Né? Algumas vezes tem abalamentos grandes aqui, né? Bem grandões. Aí você faz o probe, coloca o probe e enxerga isso, na verdade. Na verdade, aqui aí tem um econdoscópio, está com um aumento muito grande. Então a gente consegue ver, na verdade, um fígado inteiro aqui, o diafragma, o fígado, e a gente enxerga que esta região que a gente fez o toque aqui da leitura, e não está numa imagem, não está tão ampliada, então esta a camada aqui que a gente enxerga aqui, não dá para enxergar todas as camadas, e essa que estamos enxergando é a camada muscular própria. Então, fora da muscular própria, teremos agora aqui a serosa, e da serosa a gente tem o parênquima hepático. Aqui, no caso, quem for um pouquinho mais detalhista, vai ver que tem um fígado e tem uma região aqui, que é uma região mais para branco do que em relação ao fígado. Na verdade, aqui tem uma alteração na qual cresceu, né? Isso cresce e aí está dando esse abaulamento na região da parede anterior do fígado. Isso, na verdade, apesar de ser branco, né, isso daqui, na verdade, é um hemangioma hepático, um grande hemangioma hepático, que estava fazendo uma compressão, deslocando esse parênquima e fazendo uma compressão aqui, extrínseca, aqui na parede gástrica. Bom, aqui outras vezes, você vê pregas espessadas e você quer analisar pregas. E a análise das pregas pode ver se a prega é mais espessada mais superficialmente, ou seja, só envolve mucosa, ou envolve submucosa, ou se não, envolve também, inclusive, a muscular própria, ou até mesmo toda a parede. Então, no caso, o que a gente vê que tem aqui a interface interna, a mucosa, a submucosa, e a muscular está aqui assim, né? E a serosa quando a gente não enxerga. Mas veja aquela desproporção que existe entre as camadas. Veja que está mais grosso em relação à camada da submucosa, né? E da musculatura própria. Veja que ficou meio desproporcional esse sentido aqui na parede. Na verdade, isso aqui é um linfoma malte, que a gente fez um estadiamento para ver se é só superficial ou está mais invadindo mais profundamente. E o linfoma, ele pode algumas vezes cometer um pouquinho mais da submucosa também, né? Mas basicamente isso daqui está mais predominante em região da mucosa, né? Então, o linfoma malte, que aqui da mesma forma, onde enxerga aqui a interface interna, aqui o espessamento aqui da mucosa profunda, a submucosa, a muscular, e aqui no caso a serosa está aqui representada, né? Então a gente tem aqui o espessamento da musculatura, da mucosa profunda, que é compatível com o quadro de linfoma malte. Bom, aqui um pouquinho mais difícil, né? A gente vê esse tipo de lesão, né? Uma lesão subepitelial aqui. E colocando o probidoc, a gente vê o quê? Aqui e fora, aqui, temos aqui a interface interna, essa branca aqui. Aí tem aqui a mucosa,
Aqui entre mucosa e ficou meio mal definida, né? Então, mas vamos ver outros tipos de outra estratificação das camadas. Então, aqui nós enxergamos aqui a submucosa, aqui nesta região. Então, tem uma figura sólida aqui, bem aqui, entre a mucosa profunda e a submucosa, dentro da submucosa, e a musculatura própria está aqui, representada inclusive pela serosa aqui. Então, isso daqui é uma imagem que aparece tanto na mucosa profunda quanto também na submucosa. Na verdade, mais para a submucosa do que a mucosa profunda. Né? Isso daqui é um pâncreas ectópico que está localizado nessas duas camadas. Né? Mas o que vale, na verdade, para essa aula é você saber localizar esse tipo de onde está o espessamento e em qual camada está. Né? E aqui, veja, né, também algumas coisas não tão pequenininhas aqui no esôfago distal, a gente enxerga também um pedacinho aqui da musculatura própria aqui. Aqui, tanto a mucosa profunda, a submucosa, elas se juntaram, porque o esôfago é fino. Então, esse esôfago fino, quando você coloca o probe, às vezes ele junta tanto a mucosa profunda como a submucosa. E a submucosa está representada aqui, e aqui temos aqui a muscular própria com esse espessamento focal bem regular, bem cilindroide e bem ovalado, né? E que é representativo, muito provável, de ser um leiomioma de esôfago, né? Aqui temos um pedacinho aqui, como está perto do esôfago, está um pedacinho do fígado aqui, junto da lesão, aqui dando aqui a adventícia, no caso aqui, do esôfago, a adventícia sendo mostrada, né? Bom, e aqui, por último, né, quase por último, a gente tem a camada aqui da interface interna, esta bolinha aqui que nós vamos estudar. Então aqui é total aquela, lembra da imagem aérea, né, de gás? Então olha só, aqueles listas brancas mas eles têm várias listas que vão se diminuindo cada vez mais. E aqui a gente enxerga as camadas da parede. Então, interface interna, a mucosa profunda, a submucosa muscular. Né? Sérgio, aqui a muscular parece que está mais grossa. Mas cuidado, né? Algumas vezes na eco, quando a gente pega uma curva, assim, quando você faz a leitura de uma curva, essa curva aqui fica menos esticada, então aqui fica mais esticada. Então estica-se mais aqui, então fica mais fino aqui e fica mais grosso aqui. Não quer dizer que exatamente está espessado por uma patologia. Mas o que a gente enxerga, na verdade, é que aqui é lugar onde está, que a mucosa ela recobre uma região onde tem um ensaboamento, e aqui tem a submucosa, que vem uma coisa um pouquinho mais para branco em relação ao que tem na submucosa. E a muscular própria está aqui embaixo, sendo deitada sobre a lesão. Então, essa lesão aqui, dessa característica mais esbranquiçada, mais, chama de hiperecóica, é mais branco que a própria muscular própria, é o típico de um tecido gorduroso. Então, aqui seria um lipoma do âmato gástrico. E aqui também tem algumas lesões bem pequenininhas, né, como aqui no fundo gástrico, que tem uma dúvida. Isso frequentemente tem 5 milímetros, às vezes tem 6 milímetros, 7 milímetros. E colocando líquido dentro do estômago para fazer essa interface, a gente vê aqui o fígado e algumas camadas aqui, sendo que a gente está vendo mais a muscular própria do fundo gástrico, né? Aqui já é pleura. No fundo gástrico, encontramos que exatamente na região onde está a baulada, tem assim, a interface interna, a mucosa que recobre, a submucosa que recobre a lesão, e aqui a muscular própria que vem e aí faz essa bolinha e se continua aqui no muscular. Então, aqui, provavelmente isso deve ser um giste ou um leiomioma do fundo gástrico. Né? Algumas lesões são meio típicas. Né? Aqui vem pela endoscopia, a gente vê essa lesão que tem um aspecto subepitelial e que tem uma umbilicação aqui central, aqui, junto quase aqui na região pré-pilórica. E aqui é bem parecido com aquela outra imagem que nós enxergamos. Então tem aqui a interface interna, a mucosa, a submucosa que começa a se abrir para cá e se abrir para cá, e a muscular própria que está aqui. Então tem essa figura aqui que fica, aqui no caso está realmente na submucosa em si, né? E tem umas partes dessa imagem que pegam em direção da mucosa. Então, aqui geralmente é onde fica essa umbilicação. Né? Então, isso aqui, mais uma vez, aqui é o pâncreas ectópico que tem aqui na região da submucosa.
Então, como mensagem final, eu acho que como o conceito básico para a econdoscopia, o que a gente tem que saber é, quando você tem um material líquido, quando tem um material gasoso ou um material sólido, tem representações em termos de cor diferentes. Então, o líquido vai ficar preto, o gasoso vai ficar aquelas listas brancas, e o sólido ele vai ficar uma coisa mais hiperecóica, ou seja, mais para branco, dependendo de se for como se fosse uma pedra, um osso, vai ter aquela sombra acústica posterior. Né? Em termos de nomenclatura, né? Então, o que é líquido, então, como não tem eco, não tem reflexão, fica anecoico. O gasoso, ou mesmo um tecido, uma musculatura, ou mesmo a mucosa, é uma coisa intermediária, então fica hipoecóica. E o sólido fica hiperecóica, né? Muita reflexão. As camadas da parede que estudamos são 5 camadas, né? Principalmente em probes de 5 e 12 MHz. São 5 camadas nas quais a gente viu a interface interna, que seria uma mucosa superficial, uma mucosa profunda, depois a submucosa, a muscular própria e depois a serosa ou adventista, dependendo do órgão. Né? E, em termos de parede, o que a gente tem que achar na econdoscopia para avaliar esse tipo de lesão, ou lesão subepitelial, ou mesmo algum estadiamento de alguma lesão que você acha que é epitelial, mas quer ver se está mais enraigada profundamente, por exemplo, um neuroendócrino, o importante é você ver o espessamento das camadas. As camadas não serem tão homogêneas e ter algum lugar mais grosso que outras camadas. E aí envolve a lesão. Então, é isso que eu queria dar de uma mensagem para vocês em termos de conceitos básicos para a econdoscopia. Né? Agradecer mais uma vez a Sobed desse convite e espero que tenha sido proveitoso para vocês para poder entender um pouquinho mais da leitura sobre esse pequeno mundo mais restrito que chama econdoscopia. Então, muito obrigado.